Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Melo, da Singular Consultoria. Somos uma consultoria de gestão de processos com uma grande experiência na RP Vintal. Isso é um diferencial que faz com que a gente entregue um resultado muito rápido dentro do teu negócio. Se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, já curte aqui ele e já segue também o canal para ficar sempre por dentro dos próximos vídeos. Falando do setor de compras. Então, hoje, quando você pega um segmento de varejo ou um home center, seja material de construção, seja home center também magazine, 60% a 70% do contas a pagar eles são relacionados à compra de mercadoria. Então, é um setor que impacta diretamente lá no meio financeiro. Tanto que é muito comum a gente ver empresas que, em algum momento, acabam tendo descontrole ali do que está sendo comprado, e isso acaba gerando um aperto lá no financeiro. E o segundo motivo pelo qual a gente considera o setor de compras também muito importante é porque hoje, principalmente com compras por e-commerce, com vários aplicativos, o poder está cada vez mais na mão do consumidor. Então, ele está cada vez mais pesquisando o preço antes de efetuar essa compra. E aí, como que a gente consegue aumentar a nossa margem nesse cenário de pesquisa de consumidor cada vez mais exigente, cada vez pesquisando mais preço? É comprando melhor, né? Negociando melhor com o fornecedor, trabalhando melhor um prazo médio, fazendo melhor cotação de compra. Então, tudo isso vai impactar diretamente no resultado da empresa. Então, primeiramente, falando de uma boa prática que a gente costuma ter, né, principalmente por isso que eu citei anteriormente, que 60% a 70% do que é pago no financeiro é proveniente do setor de compras. Então, a primeira boa prática que a gente costuma ter é o orçamento de compras. Luiz, o que é o orçamento de compras? É eu determinar aqui, normalmente que faz isso a diretoria da empresa, né? Se tiver alguma consultoria também trabalhando junto, a consultoria costuma auxiliar nisso, é determinar quanto por compras vai poder comprar em determinado período. Isso normalmente varia também de acordo com a sazonalidade. Então, por exemplo, se eu sou um magazine e estou ali no mês de agosto, setembro, já tenho que começar a me preparar para minhas compras do final do ano, né? Para minhas compras do Natal. Né? Dependendo até do fornecedor, eu tenho que começar a comprar em junho, porque às vezes a mercadoria que vem da China, que é importada, eu já tenho que fechar o pedido para dar tempo de fábrica produzir e mandar para mim. Então, em setor de compra, tem que estar de olho na sazonalidade, tem que estar de olho também se eu estou no momento de expansão de mix, né? Não, tem muitas empresas que elas mudam a estratégia delas, resolvem expandir mix, então isso também vai impactar aqui no meu orçamento. E também se eu tenho fornecedor aí que me dá desconto por comprar em quantidade, né? Principalmente que nem aqui do varejo, tem muitos aqueles fornecedores ali, indústria, que quando eu compro em grande quantidade, ele me dá o desconto. Tudo isso aqui vai impactar na hora de fazer o orçamento. E quais são os tipos de orçamento que eu posso fazer para o meu comprador? São basicamente três. Um, por valor de entrada, ou seja, eu digo para o meu comprador, naquele mês, ele pode dar entrada, posso ter entrada de mercadoria no valor até de 1 milhão, por exemplo. Né? Essa é uma forma de eu fazer o orçamento dele. Segunda forma, é valor de compra. Então, eu digo que aquele meu comprador ele só pode fazer de pedido de compra naquele mês 1 milhão de reais. Essa é uma outra forma de fazer. E a terceira é pelo prazo médio, ou pagamento de títulos também. Eu digo assim, ó, comprador, você só pode comprar esse mês, contanto que tantos mil vence esse mês, tantos mil do que você comprar vence em janeiro, tantos mil do que você comprar vence em fevereiro, tantos mil do que você comprar vence em março. Essa é uma forma um pouco mais complexa de se desenhar esse orçamento de compras, né? Mas é uma forma que a gente busca conciliar o que está sendo feito ali na compra de mercadoria com o fluxo de caixa da empresa. Principalmente empresas do segmento de varejo, que tem uma margem muito apertada, giro muito alto, essa última forma de fazer orçamento é bem comum. Então, como voltando a falar para vocês, 60% a 70% do que a gente paga no financeiro normalmente é do setor de compras. Então, ele impacta diretamente ali no meu fluxo de caixa. Luiz, como que eu acompanho esse orçamento dentro do Vintor, né? Como que eu posso olhar como é que está esses valores para trás e consigo definir o meu orçamento para frente, lá considerando os critérios que tu comentou. Entrada de mercadoria, eu posso olhar pela 1313, pela 296 ou pela 157, que é uma rotina lá do plano de voo, particularmente é o que eu mais gosto, mas normalmente poucas pessoas na empresa têm acesso a ela, né? Por ser uma rotina um pouco mais restrita. Se eu quero olhar o valor do pedido, eu posso olhar na 211, e se eu quero olhar prazo médio, eu tenho que olhar lá na 728. Eu acho que tem outros rotinas que me dão esse prazo de pagamento, mas a que eu mais gosto é da 728, pela ser motivo financeiro, me dá isso aqui de maneira mais detalhada. Luiz, tem alguma forma de eu já parametrizar esse orçamento no Intor, de modo que o meu comprador ele não fuja dele? Então, se eu trabalhar com
prazo médio, se eu trabalhar com pedidos de compra, eu consigo bloquear isso lá no Intor, para que o meu comprador não fuja do meu orçamento. Se eu trabalhar com valor de entrada, infelizmente eu não consigo, né? Então, eu vou ter que desenhar esse orçamento com o comprador, estipular com ele e vou ter que acompanhar diretamente na rotina. Mas quando o comprador estourar, eu não vou conseguir bloquear isso no Intor. A rotina que eu tenho hoje que bloqueia é a rotina 287, né, que é cadastrar limite de compra. Então, primeiramente, eu ativo um parâmetro lá na 132, que é o parâmetro 2642, em que eu digo se eu vou trabalhar com o limite de compra pelo total de pedidos que o comprador fez, né, tudo que ele digitou lá na 220, ou se eu vou trabalhar com o prazo médio, que seria o contas a pagar previsto, mais o confirmado. Fiz essa parametrização, eu entro lá na rotina 287, na tela inicial dela vai me dar duas opções de cadastrar limite. Ou posso cadastrar por dia ou por período. Qual que é a diferença? Quando eu cadastro por dia, eu digo dentro do mês quanto que vai ser o limite dia a dia. Então, ele estourou o limite naquele dia, já não consegue mais. Ou posso cadastrar por período, né? Que aí eu digo o mês inteiro. Ó, em dezembro, o orçamento de compra do comprador é esse aqui. Como que eu gosto de trabalhar? Eu prefiro trabalhar por período, que eu acho que gera menos travas no processo. Quando a gente trabalha por dia, sempre tem um dia que eu acabo comprando mais, outro dia eu acabo comprando menos. Então, eu deixo muito para o comprador ali nivelar qual que vai ser o total do mês dele. Cadastrei. Escolhi lá se for por dia ou se for por período. Se eu cadastrar por dia, ele vai me abrir essa tela, na qual aqui ele me pede para colocar o número de dias, clique em gerar dias, ele vai abrir aqui um calendário para mim, desse mês, para me colocar o valor dia a dia. Se eu colocar por período, é uma tela mais simples, né? Que eu posso colocar aqui só o valor, o código do comprador, o código do fornecedor não é um campo obrigatório, e o valor que eu quero ter de limite para ele. Fiz essa parametrização, pronto. Então, toda vez que se eu fizer por pedido de compra, toda vez que o comprador for gravar um pedido 220, o Intel vai validar se naquele mês, naquele período, a quantidade que ele comprou está dentro do orçamento ou não. Se estiver fora do orçamento, o Intel não vai deixar o comprador gravar o pedido. Se estiver dentro do orçamento, o Intel vai deixar ele gravar o pedido. Se eu já trabalhar com a parte financeira, a mesma validação. Então, ele jogou lá o prazo médio no pedido de compra. Foi gravar o pedido. Está dentro ainda do orçamento, ou então deixa gravar o pedido. Não está dentro do orçamento, ou então nem deixa gravar o pedido. Então, aqui é uma forma de eu já estar alinhando com o setor de compras, quanto que ele pode, que ele não pode comprar, e já está travando isso dentro do sistema. Então, isso aqui é muito importante quando a gente quer realmente controlar bem o que vai ser comprado para não impactar lá no meu fluxo de caixa.